Paz do Senhor, louvado seja Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Eu agradeço ao pastor Silas Batista por esta oportunidade que Deus nos concede, usando a vida do Senhor, para nós congregarmos nesta noite aqui. 5 de Gênesis, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Tomem assento. Aleluia. 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 Eu sei que nem sempre a presença de Deus num lugar, num ambiente, eu sei que nem sempre a presença de Deus, ela produz alguma coisa assim física, né? Às vezes nós temos arrepios, às vezes nós temos frio, né? Às vezes nós ficamos trêmulos, né? Às vezes não acontece nada disso. Mas quando a presença de Deus provoca esses sinais, como nós gostamos de sinais, né? É melhor. E eu estou aqui desde quando adentrei ali, eu estou a tremer. Aleluia. Aleluia. Porque a presença dele se manifesta, né? Ele gostou do tema. Ele aprovou o tema. E ele chegou primeiro aqui. Ele não nos permitiria estarmos em reunião, cantando, louvando, lendo a palavra, meditando acerca da presença dele, ele estando ausente. Ele é por demais educado. E também tem muito prazer de estar com seus filhos, em especial quando o tema da reunião dos seus filhos é a presença dele. Aleluia, aleluia, aleluia. A minha palavra para você, para o senhor e para a senhora, valorize esse momento. Valorize esse momento. Vou dizer aqui da inspiração que eu recebi, e vou dizer porque há uma geração nova em nosso meio, e muitos já não creem mais nessas coisas. Já estou ministrando. Mas quero, antes de falar aqui dos 2 pontos, falarei sobre 2 aspectos relacionados à presença do Altíssimo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer que eu, alegre e feliz com esta oportunidade, eu fiquei uns dias conversando com o Espírito Santo e perguntando o que dizer, o que falar, né? E aí, como é o costume dele falar nas nossas vidas, de madrugada, ele falou comigo assim: Giselson, sobre aquele seu pedido, lá para aquela congregação lá do pastor Silas, fala sobre a minha presença na vida de Enoque. Aí eu despertei na madrugada, e ele continuou lá, e eu continuei sentindo a presença dele. Então, para aqueles que não acreditam, Deus revela assim a palavra dele. Eles sondam o coração dos ouvintes,
que o pregador não sabe quem estará lá no dia, mas eles são dos corações dos ouvintes. Ele sabe qual é a necessidade do ouvinte. E ele vai lá para o pregador e diz: ei, o meu povo quer escutar isso. Ou diferente, às vezes, o meu povo precisa ouvir isso. Então ele me falou, para eu contar aqui, contextualizar, repetir, a história de Enoque. Então, primeiro aspecto sobre a presença de Deus. Na presença de Deus, há tudo que é bom. A presença de Deus atrai tudo que é bom. Onde Deus está, tudo que é virtuoso, tudo que é frutífero, tudo que é bom, tudo que faz bem para o homem, está ali onde está Deus. Diante da presença do Senhor, tem mesas fartas. Diante da presença do Senhor tem saúde. Diante da presença do Senhor tem prosperidade. Diante da presença do Senhor tem longevidade. Olha aqui, 365 anos de vida. E olha que para a época morreu novo. Aliás, não morreu. Já vamos começar a acertar as coisas aqui. Saiu da terra novo. Para a época saiu novo. 365 anos. Porque na presença de Deus a doença não pode imperar. Porque na presença de Deus a morte não pode antecipar nada. Porque na presença de Deus o adversário das nossas almas não pode sequer aproximar. Então, na presença de Deus tem paz. O conflito não tem sintonia com a presença de Deus. A angústia não tem sintonia com a presença de Deus. A fadiga não tem sintonia com a presença de Deus. A ansiedade não pode fluir onde está Deus. Consegue imaginar viver assim, sem ansiedade, sem fadiga? Sem necessidade, porque Deus é a fonte de todas as coisas. É nele, é dele que sai tudo o que nós precisamos para viver bem, para sermos felizes. E essa realidade, ela é anunciada, ela é pregada, e muitos de nós, e está certo, até certo ponto, somos atraídos por aquilo que a presença de Deus atrai. Então é muito comum nós buscarmos a presença de Deus para encontrarmos a paz. Nós buscarmos a presença de Deus para encontrarmos o alívio. Nós buscarmos a presença de Deus para termos resultados na saúde, para prosperarmos no trabalho. E isso é legítimo até certo ponto. Mas o primeiro aspecto que eu quero falar nesta noite da parte de Deus acerca da sua maravilhosa, bendita presença é: eu posso até ser atraído à presença de Deus em função daquilo que a presença de Deus atrai. Mas eu não tenho condição de continuar a minha jornada com Deus com essa motivação. E nesta noite eu vim aqui para você mudar de nível. Chega um dia na vida do cristão que ele não procura mais a presença de Deus por causa daquilo que a presença de Deus atrai. Chega um dia na vida do cristão que ele busca a presença de Deus pela própria presença. É a presença pela presença. Esse é um nível diferente. Pastor, como é que eu sei que eu estou caminhando nesse rumo? Você faz uma lista grande de oração, comparece no altar, ajoelha, daí a pouco você começa a adorar. Daqui a pouco passou 1h30 e você não teve mais, não lembrou mais da lista.
É quando você, quando chega na presença, esquece daquilo que a presença atrai. Que a presença pela presença é o bastante. A temática proposta fala de Moisés. Quando Moisés é comissionado para levar o povo, é isso mesmo, né, pastor? Aí Deus fala com ele: ó, Moisés, eu não vou não. Eu não vou na viagem. Mas eu vou colocar o anjo para ir com vocês. Meus irmãos, um anjo enviado diretamente por Deus para uma viagem, vai faltar alguma coisa? Claro que não. Aquela viagem, Moisés tinha uma convicção: o anjo do Senhor, designado pelo próprio Deus, estará conosco na viagem. Então, tudo que a presença de Deus atrai, vai estar resolvido. Por quê? Porque o anjo está ali representando Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Se o anjo do Senhor está na viagem, foi Deus que mandou ele cuidar de tudo, essa viagem está tranquila, irmão. Porque tudo quanto for necessário da parte de Deus para aquela viagem, o anjo vai providenciar. Talvez você nunca pensou sobre isso, e se pensou, vai pensar de novo hoje. Moisés chega lá e diz o seguinte: ei, tem um detalhe aqui. Nós não vamos fazer a viagem se o Senhor não for conosco. É assim ou não? Não é a temática? Me pergunte aí, por que Moisés quis assim? Me pergunte aí. Se o anjo ia providenciar fogo de noite para iluminar e aquecer, se o anjo ia providenciar nuvem de dia para o sol não esquentar eles demais, se o anjo ia providenciar para a sandália crescer na viagem, se o anjo ia providenciar para as vestes crescerem na viagem, se o anjo ia prover alimento, se o anjo ia fazer a água sair da rocha, se o anjo ia fazer a água amarga ficar doce, por que Moisés vai lá e faz esse protesto? Porque para Moisés, ele estava numa fase diferente, que o que importava para Moisés não era o que a presença de Deus atraía. O que importava para Moisés era a presença de Deus. Eu imagino os dois conversando, não está escrito na Bíblia, mas o pregador tem o direito, sim ou não, de conjecturar. Ele chega lá e diz: Senhor, eu não vou. Moisés, olha aqui, o que você pode ter de necessidade? Veja o checklist aqui, está tudo providenciado, o anjo pode fazer tudo que você quiser e um pouco mais. E falou, e convenceu, e mostrou para Moisés que ele e todo aquele povo não estariam desassistidos. Aí Moisés, em silêncio, ouviu toda aquela explicação de Deus para ele, dizendo, Deus trazendo segurança para a viagem. Aí Moisés, bem acanhado já, os olhos encharcados, disse: eu sei de tudo isso, mas esse negócio do Senhor me chamar lá para cima, e assunto que o Senhor ia resolver num minuto, o Senhor me segurar lá 40 dias e 40 noites, você acha que isso é brincadeira para mim? Eu aprendi a ficar na presença do Senhor. O Senhor acha que aquela conversa para escrever aquela lei precisava de 40 dias e 40 noites? Deus poderia resolver aquilo num segundo, sim ou não? Aí Moisés com os olhos encharcados, dizendo: eu não tenho argumento, e nem contra-argumento a tudo o que o Senhor está me falando, Deus. Só que o Senhor não está considerando uma coisa: o Senhor me ensinou a viver na presença do Senhor, a caminhar do lado do Senhor, a conversar com o Senhor 40 dias, 40 noites, não sentir sede, não sentir fome. Agora o Senhor quer que eu faça uma viagem longa, demorada, sem o Senhor por perto. Aí Deus diz: entendi, é diferente. Você não me quer por aquilo que eu posso atrair para vocês. Você me quer porque você quer a mim. Aleluia! 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 Eu pensava nisso vindo hoje à tarde, pensando nisso, já me encaminhando para vir para cá.
Aí o Senhor falou comigo: Gisele, você vai explicar para o povo do jeito que eu gosto que você explique, bem numa linguagem bem tranquila mesmo, para todo mundo entender. Aquele pai trabalhador braçal, que não tem condição de todo dia chegar em casa com um presente. Aquele pai trabalhador braçal que ele fica suado, sujo no serviço, porque o ambiente de trabalho dele é pesado. Aquele pai que não dá conta de trazer uma compra com frutas ou balinha ou pirulito, todo dia quando vem de tarde do serviço. Mas aquele menino que nasceu, que está pequenininho, quando dá de tardezinha, ele fica caminhando de um lado para o outro, dizendo: cadê papai, cadê papai, cadê papai? Não é pelo que o pai vai trazer, porque o pai não vai trazer nada. Não é pelo o fato do pai estar muito cheiroso, porque o pai está vindo do serviço braçal. Cansado, estafado, se for aqui em Palmas então, estafado desse sol. Mas quando aquele pai pisa no batente, aquele menino pula nas canelas daquele pai e pega na calça, puxando, até o pai coloca ele no colo. E o pai está dizendo: meu filho, deixa o papai tomar um banho, deixa o papai arrumar, o papai está só o cimento, o papai está sujo. E o menino não se importa com nada, não tem nadinha na mão do pai para entregar, não tem nada no bolso, mas aquele menino quer o pai pelo pai. Eu quero o senhor pelo senhor. O que me importa é o senhor, com presente ou sem presente, cheiroso ou não cheiroso, limpo ou não limpo, meu negócio é o senhor. Ei, tem gente que já está entendendo. Enquanto eu ficar na presença de Deus, buscando a presença de Deus, por aquilo que a presença dele atrai, eu vou ter algumas dificuldades na vida. Mas nesta noite ele se apresenta dizendo: eu procuro aqueles que me desejam pelo que eu sou. Aleluia! Moisés chega assim: ei, eu não viajo sem o senhor não, o senhor nem tem condição. O Senhor me ensinou a não viver sem a tua presença. O Senhor acha que é brincadeira ficar 40 dias escutando o Senhor face a face? E agora o Senhor diz: vai, eu mando aqui um agente. Não, Senhor. Como eu não posso obrigar o Senhor a ir, aí Moisés diz: a gente fica. Não está desse jeito? Então nós não vamos sair daqui não. Pastor, não estou entendendo. Sabe o que é, para ficar mais claro? Mas já estava dizendo assim, irmã Lília: nós vamos ficar bem aqui no cativeiro, no chicote do Egito. Mas viajar sem o Senhor, nós não vamos viajar. Você não está entendendo. Nós vamos ficar aqui no cativeiro. O Senhor já enfureceu o faraó. O faraó vai acabar conosco. Mas nós não vamos sair por uma simples razão: eu não dou conta mais de viver sem o Senhor. Eu não dou conta de caminhar sem a tua presença. Pode até estar sem uma perna, ou estar daquele jeito de Jacó, mancando, mas estou na tua face. Sei que o Senhor está do lado. Não me interessa se o Senhor vai resolver a minha perna ou não. Interessa que o Senhor está comigo. Interessa que o Senhor está aqui, ó. Interessa que eu posso te sentir. Interessa que eu posso te perceber. Interessa que eu sei que o Senhor está por perto. Aspecto número 1, a presença pela presença. Aí faz sentido aquele profeta dizendo: não interessa o que a oliveira vai fazer, não interessa o que o rebanho vai fazer, não interessa, eu não estou mais vinculado. Ei, eu mudei de nível, eu não estou mais preocupado com o que é que o Senhor, a tua presença atrai para a minha vida. O que me interessa hoje é a tua presença. A presença pela presença. Chegar para ajoelhar, presta atenção nisso aqui. Chega para ajoelhar, ajoelha para orar. Uma lista grande de oração. Aí a mente é tomada pelo Espírito Santo. Aí fala: meu Deus, meu bom Pai, quando acordei hoje de manhã,
Aí você ouviu, né? Eu escovei os dentes, aí eu fiz isso e tal. Aí daquela hora lá, você não lembra? Hoje, 2 horas da tarde, e tal. Aí agora, na hora de vir para o culto, você ouviu aquele embaraço lá? Mas que coisa, né? Aquele carro buzinou e tal. Aí você olha 2 horas de oração. Você falando o óbvio, contando as mesmas histórias. E o Senhor falou comigo, a presença pela presença. Aquele menino que ficou esperando o pai. Ele não está esperando nada, não está esperando balinha, não está esperando nada. Ele só quer contar a historinha dele. Ei, hoje lá no colégio, papai, eu aprendi a fazer a letra A. Hoje lá no colégio eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a fazer aquilo. O pai cansado às vezes, né? E ele está ali, ei pai, escuta aqui, ei, mexe lá no olho do pai. Ei pai, acorda aqui, ainda tem um pedaço da história. Ó, meu amiguinho João fez isso, dividiu o lanche comigo, tal. O que é isso, pastor? Que dia que nós vamos chegar nesse ponto? A presença pela presença, ele viu tudo, o pai sabe de tudo que passou, mas quem tem a presença pela presença, não, eu vou contar tudo, vou explicar, vou falar dos detalhes aqui e tal, e entrar numa intimidade. A presença atrai banquete, mas a presença pela presença não deixa ter fome. A presença atrai saúde. A presença atrai saúde, mas a presença pela presença não deixa adoecer. A presença atrai paz, mas a presença pela presença não deixa nascer fadiga. Quem está comigo diz amém. A presença atrai água para saciar a sede. A presença pela presença não deixa ter sede. A presença pela presença atrai provisão, provedores. A presença atrai provedores, provisão. Coisa boa. Mas a presença pela presença não gera necessidade. A presença atrai companhias, companheiros, e é bom. Mas a presença pela presença não há carência. Aspecto número 1. É importante. Estou aqui caminhando para finalizar o tópico 1. A presença. É importante o que ela atrai. Não estou aqui desconsiderando. O entorno da presença é importante. A presença pela presença é extraordinária. Aspecto de número 2, para nós encerrarmos. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. É diferente de obedecer a Deus. É diferente de servir a Deus. Porque quem obedeceu pode em algum momento não ter em algum momento pode deixar de obedecer. Quem serviu, em algum momento pode ter deixado de servir. Andar com Deus vai além disso. Andar com Deus quer dizer sintonizar com Deus, se misturar com Deus, se envolver de tal maneira de quem vê um vê o outro. Agora, se ele está na terra, lembrei-me de um dia que pensamos sobre isso no culto. Se ele está na terra, e o texto diz, ele andou com Deus, andando na terra, de novo eu conjecturando, Deus diariamente tinha que vir para a terra. Em função de quem? De Enoque. Os anjos com a pauta lá de Deus, a agenda, pauta, todo dia a pauta ali deve ser enorme, né? Só um minuto, é meu momento de passear com Enoque. Suspende a pauta.
Aleluia. Isso é possível, irmão. Não estou falando de coisas. Nós somos crentes, cremos na palavra de Deus. Não, mas tem umas demandas aqui urgentes. Tem alguém passando mal. Se morrer, eu ressuscito depois. Mas agora eu não posso falhar, porque é meu momento de andar com Enoque. Não tem como Enoque andar com Deus se Deus não está andando com Enoque. Segundo aspecto desta noite, e eu termino. Lá no começo eu levava 12 tópicos para as mensagens. Depois caiu a ficha, comecei a levar 8. Aí foi caindo a ficha, 5. Agora eu estou carregando 2 tópicos. Daqui a pouco fica 1, né, irmão? Mas vamos lá. Número 1, a presença pela presença. Isso vai mudar a sua vida. Eu sei que Ele está falando no seu coração. Eu sei que está. O aspecto número 2. Eu estou aqui construindo um relacionamento de intimidade profundo, de andança, de caminhar junto, de quem vê um, vê o outro. E esse negócio foi ficando bom. E Enoque gostava demais da presença de Deus, ao ponto que Enoque já não conseguia mais andar de outra forma se não fosse andar com Deus. Já não tinha mais condição de ter outra companhia senão a companhia de Deus. Só que aconteceu um aspecto interessante. A presença de Enoque começou a se tornar também muito importante para Deus. Ao ponto que Deus, numa dessas descidas, aí eu pensava hoje à tarde, eu gosto de imaginar a cena. A espaçonave de Deus estaciona perto de Enoque, na terra. Eu imaginando a cena. Todos os dias os pilotos desligavam os motores, as turbinas. Porque andar com Deus não é um passeio apenas, né? É uma viagem longa. Todo dia colocar em dia. Deus diz, olha, lá no céu hoje foi assim, e tal. Miguel hoje estava aborrecido, com as espadas lá afiadas, querendo descer. Tive que conter Miguel e tal. E Enoque, pois é, aqui também hoje eu tive dificuldade e tal. E a espaçonave desligada. Até que tinha aquele momento lá de encerrar, Enoque, eu dormi, enfim, né? E Deus retornava. Mas Deus retornava e ficava lembrando de Enoque. Você sabe quando você vai convivendo, que quando você distancia, hoje é assim, você fica juntos, afasta um pouquinho, já liga, né? Ou seja, eu queria continuar aí. Teve um dia que a espaçonave desceu. Na hora certinha, Enoque organizado, pronto para caminhar, fazer a jornada dele com Deus. Só que os motores não desligaram. Os pilotos ficaram lá. Nunca tinha acontecido aquilo. Nunca tinha acontecido aquilo. Projeta Hebreus 11:5. Estou terminando aqui. Só tem um aspecto importante sobre esses 2 pontos que nós estamos trabalhando. Nesse dia ele veio, ficou com Enoque, conversa mais curta, caminhou pouco, e diz, olha, olha a linguagem minha aqui, mas me entenda pelo amor de Deus. Deus dizendo, você me faz sofrer muito, essa andança minha para te ver todo dia, e depois eu ter que voltar enquanto você dorme, isso me faz sofrer, eu não dou conta disso mais não. Entra ali na espaçonave. Vambora comigo. Porque do tanto que você gosta da minha presença, eu também passei a gostar da presença sua. Segundo aspecto nesta noite, como é você, a sua presença para Ele?
quanto tempo ele gosta de ficar perto de você? Tem hora que eu não estou muito crente, não. Tem hora que eu saio um pouquinho. Tem hora que a carne toma de conta. Não, para aí. Ele teve homens que ele demonstrou um gosto muito grande por eles. Existe esse espaço no coração de Deus para amar ao ponto de querer ficar junto. Ele ama a todos, sim. Mas a personagem anterior eram 3 irmãos. Mas com Moisés ele falava assim, vocês eu mando recado. Agora Moisés eu gosto de conversar com ele. Eu não gosto de WhatsApp com ele. Porque o meu momento de conversar já é o meu momento de curtir a presença de Moisés. Mas nós somos do mesmo sangue. Eu também sou sacerdote e minha irmã aqui é obreira também, Miriam. Eu sei, fui eu que constituí vocês. Eu amo vocês, mas com vocês eu mando WhatsApp. Porque Deus ele é receptivo e ele é correspondente. Na medida em que você é atraído pela presença dele, olhe bem, apesar que ali não tem defeito, é pleno, é santo. Mas na medida em que você gosta dele pelo que ele é, ele passa a gostar de você pelo que você é também. Porque Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. A diferença é que eu sou atraído pela santidade dele. E ele olha para mim e me vê cheio de defeito, mas diz, mas eu vou se santificar. E faz de mim santificado. Veja, eu não sou santo, mas por estar na presença dele numa caminhada, ele me santifica para ver o quê? Compatibilidade no relacionamento. Enoque, eu gosto demais da tua presença. E há um negócio, uma sentença minha, que é aquele: toda alma que pecar morrerá. Mas eu vou fazer aqui uma emenda com endereço exclusivo. E eu vou ter que mudar na sua vida essa condição de morte. E você, por ter me recebido tanto aqui, com tanta alegria, eu te recebo em definitivo na minha morada, sem que você passe pelo processo natural de todos os homens, que é morrer primeiro, esperar milhares de anos e depois ser ressurreto para ver a minha face. Você já viaja comigo direto, sem passar pela morte. Ele estava satisfeito em caminhar com ele aqui nessa dimensão, mas a iniciativa é de Deus de tomá-lo para si. Sobre a presença, esses 2 aspectos e um arremate. Primeiro aspecto: hoje você já está na condição e em condição de mudar, de se relacionar com Deus, com a presença de Deus, pela própria presença. Não mais por aquilo que a presença atrai. Número 2. Começa a dizer para ele: ei, gosta de mim também, igual gosto do Senhor. Ei, gosta de mim também. Se tem essas coisas aqui que tem mesmo, que dificulta do Senhor ficar caminhando mais comigo, o Senhor é poderoso para tirar. O Senhor é poderoso para arrumar. E eu entrego aqui a minha vida nas tuas mãos.
Esses pensamentos que vêm, que dificultam do Senhor gostar de mim para ficar caminhando comigo, eu quero que o Senhor possantemente da minha mente, dos meus sentidos, e não deixa mais nada disso entrar. Eu me exponho, eu me ofereço como uma oferta nas mãos do Senhor, para o Senhor trabalhar, tirar, se precisar o Senhor passar pelo fogo, para queimar tudo aquilo que não presta, mas que ao final o Senhor goste de mim, ao ponto de querer estar comigo, assim como eu desejo estar com o Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia é cheia de textos assim, ó, meu servo, meu ungido. Ou seja, pessoas com quem o Senhor gostava de se relacionar, com quem o Senhor tinha um jeito diferente de lidar com eles. Homem segundo o meu coração. Qual é a marca para esse tipo de gente? Ele manda, ele vem com o seu meio de transporte celestial, com a poltrona preparada para levar vivo, como ele levou Enoque. Em situação muito parecida, mas que não foi evitada a morte, que é o caso do outro que ele gostava muito, que também já falei que é o da temática. Ele diz, eu te mato, eu mesmo, você não será humilhado pela morte diante de ninguém. E eu faço o teu velório. Lá naquela carta de Judas fala do velório. Teve até uma briga, teve alguns intrusos que queriam ir para o velório. O Senhor colocou os anjos dele em ação. Nenhum intruso compareceu no velório. Aí o Senhor diz, agora eu te sepulto. Eu mesmo te sepulto. Ninguém vai ver onde eu vou te guardar. E a promessa que eu fiz, com você, que você ia herdar a terra, que você entraria na terra, e eu interrompi ali para deixar Josué fazer isso. Aí o pastor Márcio Feliciano disse que naquele dia da transfiguração, o Senhor cumpre a promessa dele, lá nos dias de Jesus, permitindo com que Moisés pisasse na terra. E eu creio assim também. Não ficou com falta nenhuma. O resultado das pessoas que têm a presença pela presença, e que também passa a ser interessante e importante para ele, o final é diferente. Como a Bíblia diz que o que importa é o fim das coisas e não o começo delas, ficam aí 2 encaminhamentos para quem quer terminar muito bem essa jornada aqui. Fiquemos de pé. Peço permissão para orar. Posso? Aleluia. Aleluia. Vocês vão ver, porque não dá para ficar explorando muita coisa, vocês vão ver na Bíblia que Deus gostava demais. Deus gostava demais de Elias. Quem lê Elias vê que Deus tinha um negócio com ele tão grande, tão especial. Elias gostava de Deus. E Deus gostava de Elias. No dia que Elias está com fome, chateado, quer morrer, o Senhor pega o que há de mais especialista em culinária nos céus. Um dos seus anjos lá que trata da cozinha. É sério. E fala, vai lá preparar alimento. Para quem? Quem é de tão especial que eu tenho que descer para preparar alimento? Elias, aquele que eu gosto demais dele. Qual é o resultado no fim? Qual é o resultado do fim? Elias, a minha pauta aqui está muito agitada, não posso ir aí, como eu fiz com Enoque. Mas estou mandando a mesma espaçonave, com o mesmo piloto.
E você também não passa pela morte. Porque nós dois temos uma amizade muito forte. A mesminha, na hora que ele entrou, os anjos perguntaram para ele: tu quer ir na mesma cadeira que Enoque foi? Eu imagino que ali disse: claro. Então senta nessa bem aqui, ó, porque quando eu carreguei Enoque, ele foi nessa aqui. Ó. Aí é por minha conta, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Xandará, lambandará, abraçou. O fim das coisas é melhor do que o começo delas. E o que eu fizer agora em relação à presença e também sobre a minha presença perante Ele, vai definir um fim de sucesso nesta dimensão. Um fim extraordinário. E eu vim aqui te apresentar esses encaminhamentos de uma forma muito simples. São coisas que ele me disse na madrugada. Tomou a minha mente e colocou essas coisas, e eu guardei com muita dedicação e deferência para compartilhar com os irmãos. Mas acredite, nesta noite é Ele, Deus, falando. É Ele, Deus, revelando o coração dEle para aqueles que querem viver bem com Ele, aqueles que querem ter um relacionamento de muita comunhão, de muita unidade com Ele. Alamandará lá, xedera, praçou. Praçunderabra, placidere, plaçoidere, quentarabachai. Alamandará, xonleca, bracide, fly. Ei, goste de mim, por favor. Me ensina a fazer as coisas para agradar o Senhor. Me ensina a viver de um jeito que o Senhor tenha prazer de conversar comigo. Porque eu tenho conversado tanto com o Senhor. Eu tenho contado minhas histórias para o Senhor. As minhas dores, as minhas derrotas. Também os meus momentos em que o Senhor me ajuda e eu prospero. Mas eu quero também que o Senhor tenha liberdade e gosto de conversar comigo. Que o Senhor tenha liberdade de comparecer na noite, enquanto eu estou repousando, aproximar do lado, colocar as mãos debaixo da minha cabeça, aleluia, 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 e me visitar como um amigo, aleluia. E foi bom até hoje viver em torno de tantas coisas lindas, maravilhosas, milagrosas, que a presença do Senhor atrai. E eu já experimentei tantas coisas atraídas pela Tua presença, e elas continuam sendo boas, importantes nas nossas vidas. Mas nesta noite, Deus, nós queremos a ajuda do Senhor, para nós buscarmos a Tua presença pela Tua presença, para nós podermos dizer assim: a Tua presença é o suficiente, a Tua presença é o suficiente, a Tua presença é o bastante, a Tua presença é o bastante. Se nada dos meus sonhos se concretizarem, se nada dos meus planejamentos se materializarem, mas se eu tiver a Tua presença, isso me basta. Se as injustiças me envolverem, se as coisas que são terrivelmente injustas me alcançarem, como alcançaram um dia Paulo, que foi preso injustamente, mas Paulo não pôde sentir a opressão da cadeia, porque o Senhor ficava lá de dia e de noite conversando com ele, contando os causos do Senhor para ele, e ele tomando nota. E esses causos hoje, meu Deus e meu Pai, é que tem nos sustentado, nos impactado, que são as maravilhosas cartas. Ai, Deus! Aleluia! Paulo não tinha tempo para correr atrás da justiça, para reparar a injustiça que ele sofria, porque ele estava muito ocupado com a presença do Senhor.
Paulo não tinha tempo para odiar ou desejar o mal, para os algozes que os tinham encarcerado e judiado dele, porque ele estava muitíssimo ocupado com a presença do Senhor. Ei, grande Pai, nos conduza nessa direção, por favor. Nós não sabemos nem mesmo como começar a andar nesse rumo, mas o Senhor pode tomar as nossas mãos hoje, e o Senhor pode nos ensinar nesta caminhada. Aleluia! 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 Aleluia. Daniel não se apavorou dentro daquela cova, diante de tantos leões famintos, porque na verdade, aleluia, quando Daniel chegou ali, a presença pela presença estava lá, aleluia. Ele se ocupou tanto de aproveitar a presença, que nem se deu conta que os leões famintos estavam do lado. Os companheiros de Daniel não temeram aquela fornalha ardente 7 vezes mais, porque lá dentro da fornalha ardente estava a presença pela presença, a presença pela presença, a presença pela presença, ao ponto de que o fogo não pôde encontrar espaço na vida daqueles homens, porque eles estavam envolvidos com a presença do quarto homem que passeava no meio das labaredas. Aleluia! Aleluia! Oh Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nos dirija para esse rumo, nos conduza para esta dimensão anunciada e revelada nesta noite. Nós lhe pedimos humildemente, em nome de Jesus. Gratidão, tomai os assentos.